Antes de iniciar o tema livre, eu gostaria de convidar a Fernanda para tirar uma foto com todos os vereadores aqui. E acho que a mãe, o pai, a família também pode, acho que seria legal. Escrito no tema livre, a vereadora Déia, por 15 minutos. Boa noite, excelentíssimo. Desculpa, boa tarde, excelentíssimo vereador. Boa tarde, excelentíssima vereadora Selma. E boa tarde, excelentíssimos vereadores, todos que acompanham pela internet, e especialmente quem está aqui nesse plenário. Primeiramente, senhor presidente, me reportar ao assunto que foi lido de uma indicação que fiz sobre a atividade que o CREAS e a Prefeitura fez relacionado ao abuso e violência contra a criança e adolescente. Sugeri na indicação que seja feito um cartaz do trabalho que o CREAS fez. O CREAS desenvolveu um fluxograma que explica de uma forma muito didática como se pode fazer uma denúncia diante de um caso de violência ou abuso sexual contra a criança e adolescente. Coloca que, além das denúncias anônimas que podem ser feitas pelo Disque 100, coloca no fluxograma como que a comunidade pode ir direto no CREAS, ou direto no Conselho Tutelar, ou direto na Delegacia de Polícia. E coloca também o que acontece quando chega no CREAS, que é o órgão da Prefeitura, que pode aplicar as medidas de proteção às crianças e adolescentes. Isso tudo de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. O CREAS também pode aplicar medidas pertinentes aos pais, se eles forem causadores dessa violência, do abuso, e também aos responsáveis. E depois, em parceria com o Conselho Tutelar, está colocado no fluxograma que é feita uma notificação ao Ministério Público, que é quem vai determinar para o Conselho Tutelar como é que vai ser acompanhado o caso. Se do Conselho Tutelar a denúncia for para a Delegacia de Polícia, também é colocado no fluxograma, de uma forma que as pessoas vão poder olhar e entender, que depois de feita a ação dentro da delegacia, vai também para o Instituto Médico Legal, vai também para ser feito um relatório final, e depois até chegar no Ministério Público e na Justiça, no âmbito da Justiça. Eu penso que esse fluxograma ele vai ajudar muito para diminuir os casos, para aumentar a possibilidade das pessoas fazerem denúncia e deixar claro para as pessoas o que acontece depois que a denúncia é encaminhada. E eu penso que se ficar nos pontos, dentro dos ônibus afixados, nas escolas, no posto de saúde, onde as pessoas circulam, as pessoas vão entender. Muita gente pode falar assim: ah, mas pela televisão isso já é amplamente divulgado. Mas não é. É divulgado, mas não o suficiente. É divulgado, mas muitas vezes numa linguagem muito diminuída. As pessoas escutam e a informação não é feita de forma completa. E também a gente sabe que muitas pessoas que são vitimadas de violência ou de abuso sexual, elas ficam fechadas em cômodos, elas ficam afastadas de televisão e de uma série de coisas. Sempre a gente lembra de um caso no Jardim Vitória, de alguns anos atrás, em que a criança era mantida na área de serviço, que nem fosse um cachorro. E ela não ia para a sala da casa, ela não ia para o quarto da casa, nem para a cozinha da casa. Então, eu penso que deixar essas informações nos locais de grande fluxo de pessoas é muito importante. Outro assunto que me traz a essa tribuna, senhor presidente, é, claro, falar o quanto eu estou contente, como muita gente nessa cidade, porque o gabinete odontológico da Prefeitura, a partir de hoje, vai funcionar no período noturno, lá na Vila Sorocabana. É uma antiga reivindicação da população. A gente sabe que, para isso, precisa ter equipe, precisa ter estrutura. E isso é muito bom, porque nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, cuidam de outras durante o dia para outras trabalharem. E, às vezes, elas não têm como ir no dentista no horário do dia. Muita gente também trabalha em ritmo de turno.
Então, essa flexibilização do horário vai ser muito importante. Eu penso que a gente caminha para, num futuro não tão distante, de ter também outros atendimentos na área de saúde no período noturno. E como aqui lembra sempre a vereadora Selma, também estender aquilo para a região de Dona Catarina, que é sempre uma reivindicação dela. Mas a gente sabe que como isso depende muito de estrutura, de equipe, que é uma coisa muito difícil de se ter, né, os dois juntos, é importante a gente festejar mesmo, celebrar que esteja começando aqui, que depois, num futuro mais não tão longínquo, a gente possa também ter isso em outras áreas. Assim que possível, eu vou dar, sem dúvida. E esse concurso que a Prefeitura abriu vai ajudar muito na admissão desses profissionais para a gente poder estar tendo uma equipe maior para poder dar conta desse aumento. Não só o aumento do vegetativo, né, que é normal aumentar, mas também dessa possibilidade do atendimento noturno. O prefeito Binho está de parabéns, e a equipe dele da saúde também, por estar possibilitando que a gente tenha esse serviço. Isso faz parte dos compromissos, e eu penso que eu fico muito contente em fazer parte da base do prefeito e hoje estar podendo noticiar isso. Pois não, à parte. Eu achei interessante o tema. Eu só queria saber se já existe alguma lista de pessoas que serão atendidas, se já tem isso adiantado, os agendamentos, pessoas que serão atendidas noturnamente. No caso, são pessoas talvez que não possam usar o serviço durante o dia, né? Então, são pessoas que trabalham durante o dia, talvez agendem à noite. Eu gostaria de saber se já existe esse agendamento para já iniciar esses atendimentos e se dá para a gente estar divulgando já também, isso daí já é uma realidade. Eu agradeço a parte. Eu, infelizmente, não tenho a resposta, mas com certeza a gente vai poder obter. Sexta-feira era para ter uma audiência pública da saúde, penso que era o momento para a gente discutir, mas a Comissão de Saúde, não sei por conta do que, não estava, e essa prestação de contas não teve, que era o momento em que a gente ia estar tendo essas informações. Mas a gente vai buscar, sem dúvida, todo mundo está interessado, e eu tenho certeza que elas virão. Eu gostaria também de discutir, de falar aqui, mencionar, que a Prefeitura apresentou um projeto para fazer uma prevenção da qualidade da água do Ribeirão Pirajibu e a remediação dos pontos que estão ruins. O Pirajibu, ele nasce lá em Dona Catarina, um braço dele, outro braço em Moreiras, e eles se juntam e formam o Pirajibu, e vão lá para o Éden, em Sorocaba, e se juntam ao Rio Sorocaba e depois ao Rio Tietê. Ele é um ribeirãozinho que pode não ter muita importância para as pessoas, mas ele é, sem dúvida, uma quantidade de água que no futuro nós vamos precisar dela. Assim como o município de Itu, que já pediu há um ano, de novo, né? Pediu um ano para usar essa água, e só não foi dada autorização para Itu porque a quantidade era pequena e porque a qualidade era ruim. Mas a Prefeitura apresentou um projeto pelo Departamento de Meio Ambiente, e o Governo do Estado liberou um recurso pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e vão fazer um bom estudo para a gente proteger aquelas águas que no futuro vão ser muito importantes para todo mundo que mora naquela região. Bom, outro assunto que me traz aqui também é a indicação, falar que foi muito bom que Mairim, que foi certificado da Lei das Microempresas, é um trabalho que começou há 7 anos. Nos últimos 2 anos foi feita uma série de enquadramentos para poder fazer com que a nota do nosso município na questão das microempresas, sempre pedindo silêncio, porque a gente sabe que não dá para falar com zum, 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 mas a gente sempre pede. E a gente conta com a boa vontade de Vossas Excelências. Mairim, que conseguiu, na Lei das Microempresas, certificar-se pelo SEBRAE, e nós conseguimos nota na desburocratização de 5,7, no poder de compra 7,5 e no agente de desenvolvimento 10. Isso quer dizer que as microempresas de Mairim, que elas estão num patamar muito bom, que o atendimento da Prefeitura às microempresas e empresas de pequeno porte também está bom. Tem uma série de metas a cumprir nos próximos 2, 3 anos. Agora a Prefeitura vai poder conversar com essas empresas, e essas empresas vão estar aptas a vender para a Prefeitura até R$80 mil, tanto serviço quanto prestação de serviço, como
materiais e outras coisas, e a gente verifica que isso aí quer dizer que aumentou o número de microempreendedores no município. O fato de ter aumentado quer dizer que as pessoas vão poder acessar recursos do Banco do Povo, mas não só do Banco do Povo, como do Banco do Brasil também, desburocratizado e com recursos importantes. A gente tem observado pela cidade pessoas que buscam recurso para os seus pequenos negócios, e elas vão tanto no Banco do Povo quanto no Banco do Brasil e obtêm esses recursos com juro bem mais baixo do que os outros bancos, e a burocracia para elas certificarem que elas trabalham é muito menor que os demais bancos. Mas eu aqui me reporto ao último assunto que me traz a esta tribuna, que não poderia ser outro. Eu fiz à presidência da casa um pedido para que a procuradora jurídica respondesse se o projeto de isenção de tarifa, juntamente com as emendas e tudo mais, ele precisava de votação de 2/3 ou não. Porque todas as vezes que esse projeto veio para esse plenário decidir, ele vem com maioria absoluta. E eu entendia que não era maioria absoluta, e sim 2/3. Perguntei também sobre a questão do reequilíbrio financeiro, porque não adianta a gente isentar uma parte da comunidade de pagar a tarifa de esgoto e deixar outra parte que sequer tem rede de esgoto sem esse desconto, e com o risco da concessionária depois vir aplicar o tal do reequilíbrio financeiro que foi previsto no contrato de 2010. Bom, pedi à presidência da casa, novamente o jurídico da casa disse que a maioria era absoluta e disse também que o projeto podia seguir. A NDJ, que é a empresa que presta orientação jurídica para a casa, eu pedi também que ela se pronunciasse. E perguntei de forma muito objetiva o seguinte: se o projeto 6/2015-L, que era para isentar a tarifa de esgoto da população que paga essa tarifa, se era constitucional. A NDJ respondeu que, de uma forma muito objetiva também, que, desta feita, entende-se que a competência para estabelecer regras acerca da cobrança de tarifa é do Executivo, não havendo, portanto, a possibilidade de ingerência por parte do Legislativo a respeito dessa questão. Diante do exposto, e já em resposta objetiva à indagação, entende-se que o projeto de lei trazido à colação na presente consulta, que veda a cobrança de tarifa de esgoto em Mairim, que padece de vício de constitucionalidade formal, não podendo avançar no processo legislativo municipal. Também perguntei se o quórum, quantos vereadores precisariam para aprovação do projeto, nesse projeto. E ela respondeu que, de todo modo, destaca-se que, em sendo iniciativa do projeto delineado do Executivo, a aprovação dependerá do voto favorável de 2/3 da Câmara, e não maioria absoluta, como vinha sendo colocado. Então, eu devolvo essa questão à presidência da Casa. Penso que essa sessão, que tem esse projeto na pauta, ela não pode transcorrer sem que a gente tenha essas respostas. Por que que o jurídico da casa foi nesse caminho da maioria absoluta e agora a gente recebe da orientação da MDJ de 2/3? E também coloquei hoje ainda, eu mesmo, com, claro, as limitações que eu tenho, porque eu não sou advogada, e nada do jurídico, mas eu perguntei ao jurídico da casa também sobre esse mesmo projeto e me referi ao artigo 274 do Regimento Interno, que fala que dependerão de voto de 2/3 as leis concernentes. Daí eu fui no dicionário, como todos nós fazemos, e concernente é aquilo que se refere a alguma coisa, é atinente, é próprio de e tal. E daí vi que, lá no 274 do Regimento Interno, fala que 2/3 é o exigido para leis concernentes à concessão de serviço público. Então, perguntei também se o fato do regimento se colocar assim, a tarifa de água e esgoto, como ela é concernente à concessão, então ela não precisaria de 2/3? Eu estou aguardando ainda. E penso que vai vir do mesmo sentido do que veio a NDJ. Então, eu penso, senhor presidente, que eu não estou aqui fazendo defesa da Saneágua.
Muito pelo contrário, eu tenho que fiscalizar como fiscalizo a Saneaqua. Sempre que necessário eu vou lá.